Olá pessoal, estamos de volta. Hoje com um assunto palpitante. É o nosso vídeo 15 e ele é um complementar. Então nós vamos falar sobre a matéria de direito e vou mostrar para os senhores jurisprudências, decisões desse ponto, que é a autuação do síndico. Autuar por indisciplina, por transgressão em condomínio. Como é que autua? Quando é que você se sujeita à penalidade do síndico? E o direito de defesa? Tem cerceamento aí ou não tem? Tem que ver. Então, esse é o ponto de hoje. Nós já falamos nesse ponto, né, que é o complemento, vídeo 15, ele complementou, se não me falha a memória, o 8, que falou dessas autuações, essas arbitrariedades, às vezes, que o síndico pratica, às vezes por não saber como autuar. Como enfrentar uma indisciplina de um condomínio. Não é? Então vejamos, o cidadão aprontou num condomínio um barulho violento de som de madrugada incomodando todo mundo. Muito bem, então esse tipo de transgressão é uma transgressão disciplinar contra o regimento. Não é? Não foi uma transgressão patrimonial, ele não danificou um patrimônio. De maneira direta, que ele fez foi uma transgressão disciplinar. Então ele tem que ser advertido. Primeiro, ele tem que ser comunicado para paralisar imediatamente o som, digamos assim, a baderna de madrugada. O síndico pode chamar a polícia para fazer um BO, se ele quiser, ele pode. Cercado de testemunhas, uma ou duas testemunhas que possam presenciar. Ou até, se esse condomínio tiver equipado, ter o medidor de decibéis. Mas aí tem que colocar na convenção que tem decibéis, qual é o limite autorizado. Tudo isso tem que estar na convenção e na hora colocar o decibéis ligado, o motorzinho, o aparelho, para medir se extrapolou o limite ou não. Mas se não tiver esse equipamento, não tem problema. O síndico chega no local com duas testemunhas. Se quiser chamar a polícia, chama e faz um boletim de ocorrência mostrando a situação transgressora fática. Esse é o primeiro ponto. O outro tipo de transgressão é a transgressão patrimonial. O sujeito vai manobrar lá bêbado o carro e dá uma pancada num lugar lá do condomínio físico e quebra lá uma coluna, alguma coisa. Então isso foi um dano material. Ele também transgrediu no disciplinar. O síndico pode multar ele em duas coisas. Agora, por falar em multa, que é o assunto nosso aqui, a multa de um condomínio deve estar sempre colocada na convenção ou no regimento interno, oriundo esse valor de uma Assembleia Geral. Entendeu? É preciso existir um parâmetro para não ficar como muitos condomínios fazem. Isto é, na hora de multar, coloca lá no regimento ou numa ata, é uma multa de meio salário a 10 salários mínimos. A escolha do síndico não pode ter isso. Tem que evitar qualquer tipo de decisão pessoal do síndico. Isso tem que estar escrito. A multa é meio salário, por exemplo. Uma coisa assim, mas tem que estar escrito. Entendeu? Ela escrita, ela colocada, expressa, vai ajudar a direcionar, orientar o síndico na hora de autuar. Agora vamos falar da autuação. O cidadão praticou o ato indisciplinado. O síndico foi lá, mandou ele parar com o som. Ele aí continua, faz uma renitência, uma reincidência no mesmo dia. No outro dia também, se ele fizer, é a mesma reincidência. Então o síndico aí tem que preparar um auto de infração. Tem que ter esse modelo em condomínio. Um auto de infração, autuando ele pela transgressão, aí já exigindo que ele pague a multa. Nós temos situações em condomínios, depende da convenção. A convenção pode colocar assim que esse tipo de transgressão
precisa mandar uma carta de advertência para não se repetir. Ocorre, senhores. Ocorre que ele já transgrediu, né? E senão ele vai contar com isso. Eu faço a minha noitada aqui, uma baderna, vou receber uma cartinha para não repetir, mas aí eu não faço outra festa. Uma chega. Não pode. Então, quando ele faz alguma coisa que gerou o dano físico ou moral ou disciplinar, ele tem que ser autuado. E a multa, senhores, tem que pôr na cabeça isso. A multa em condomínio não pode ser para o condomínio ganhar dinheiro em cima da pessoa. Não. Mas também não pode ser multa miserável, que incentive o transgressor a repetir. Porque se for uma multa de R$5, o cidadão fala, eu posso continuar transgredindo aqui até dar uns 15 de multa. O que é isso? Resumindo, tanto uma multa por disciplina, por aspectos morais e patrimoniais, essa multa deve estar registrada na convenção ou no regimento interno. Pode ser derivada, né, a origem dela, ele se liberou numa Assembleia Geral. A Assembleia Geral definiu, a multa é assim, é assado, para isso, para isso, para isso. Pronto. Levem para o regimento e aprovem o regimento numa Assembleia. Pronto, já fica firme. O síndico tem que ter cautela para não demonstrar nada pessoal com o transgressor. Porque às vezes coincide do transgressor ser inimigo do síndico, não gostar da cara dele e vice-versa. Um não gosta do outro. Aí, depois alguém pode falar, ele autuou porque ele não gosta do cidadão lá. Não pode deixar misturar as coisas. Ele tem que ser hiperprofissional. Entendeu? Eu já tive num condomínio que nós fizemos uma mexida na convenção, que era esse ponto. Eu coloquei na convenção assim, se o fato transgressor for de uma pessoa em que o síndico tem alguma incompatibilidade, fica autorizado o vice-síndico fazer a autuação para tirar a situação de dúvida e de desconfiança do ato de autuar. Coloquei também que nesse caso, qualquer autuação dá direito de defesa. Se autua, sistema da prefeitura até, você autua, mas não multa ainda. Autua e dá a ele sempre o direito de defesa, porque isso é constitucional. Se não tiver um direito de defesa e isso for a justiça, o juiz vai anular. Porque houve um cerceamento, não deu chance à pessoa de se defender. Então nada impede que você chegue lá, o sujeito está fazendo uma baderna no apartamento, um som às 4 horas da manhã, você vai, BO, testemunha e autua. Autua dizendo que vai ter uma multa assim, e dá ele 5 dias de defesa. Pronto, essa defesa é encaminhada ao conselho, que vai estar autorizado a analisar. E assim se faz. Não se esqueçam desses itens, para que não haja arbitrariedade do síndico. E ele também não deixe de fazer valer a convenção e o regulamento interno. Tem que aprender a viver junto. Viver junto em condomínio é uma virtude. Mas hoje, além da virtude, é uma obrigação. A gente saber viver um com o outro.